Nós vamos hoje fechar a nossa semana com o nosso estudo do livro Fonte Viva. E o texto de estudo hoje é o texto de número 12, Impedimentos. E ele trata de uma situação bastante comum na nossa vida, que são exatamente os sacrifícios, que são exigidos quando nós temos uma proposta de transformação de vida, uma proposta de mudança de comportamento, de reforma íntima, usando essa expressão bastante comum dentro do nosso meio. E Paulo de Tarso seleciona, traz para nós aqui, Emmanuel seleciona uma passagem de Paulo de Tarso, do livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 1, em que o contexto dessa passagem fala exatamente das dificuldades que todos aqueles que de alguma forma estavam voltados para esses ensinamentos de Jesus tinham que demonstrar isso em suas vidas, ao mesmo tempo que deveriam também suportar todas as dificuldades que a vida impunha diante dessas mudanças. Nós conversamos essa semana, ontem precisamente, e eu acho muito bacana que esse nosso estudo, todos os nossos estudos que a gente vai fazendo são sempre encadeados, porque chega na sexta-feira, tem sempre um texto que dá aquela retocada final no tema da semana. E, por mera coincidência, a gente também tem essa semana mais uma oportunidade de refazer uma dessas reflexões. A gente falava sobre aquele texto da conclusão do Livro dos Espíritos, era o quarto texto daqueles 9 que nós estamos estudando, em que Kardec fala sobre o conflito que há entre as doutrinas materialista e a espiritualista, ou a espírita especialmente, porque a gente lembra que a expressão espiritualista ela cabe a todas as religiões, partindo do princípio de que elas creem na existência do espírito, mas a gente fala da doutrina espírita propriamente dita, que era bastante combatida naquela época, em virtude do contexto social, do contexto filosófico que Kardec viveu. E aí então nós falávamos sempre que a doutrina materialista ela te traz uma proposta de vida que o que mais importa para você é o momento que você vive. Ou seja, você deve viver aquele momento, desfrutar de tudo aquilo que ele pode te oferecer, e você não precisa se preocupar com as consequências futuras, pelo menos não depois da vivência, no mundo material, da vivência da matéria, enquanto nós estivermos encarnados. Porque tudo aquilo que você vive, desfrutando aquilo que a vida vai oferecendo, então você não precisa se preocupar com valores como fraternidade, valores como caridade, de você se sacrificar em benefício do próximo. Afinal de contas, você não vai ganhar nada com isso. Acabou a sua vida material, tudo cessa. Então, na verdade, você vai vivendo aquela vida calculista, medindo as oportunidades, sabendo que se aquilo que você faz naquele momento vai de alguma forma te reverter em algum benefício imediato. Porque não adianta você querer investir sacrifício esperando um retorno a longo prazo, como se fosse um investimento bancário. Numa vida materialista, você tem que aproveitar aquele momento. Viva intensamente cada momento, porque a vida é muito curta. E essa expressão que é utilizada hoje, nós vemos isso em mensagens nas redes sociais, nós vemos isso em pensamentos registrados nas agendas das pessoas, vemos isso em propagandas que passam na televisão, aproveite a vida agora porque ela é muito curta. Compra seu carro, faça sua viagem, gasta seu dinheiro, se envolva com alguém, desfrute daquela balada. Então é sempre mostrando para você, aproveita agora porque depois você não vai ter nada para colher. Então esse pensamento materialista traz isso para nós, de você simplesmente calcular cada passo que você vai dar esperando algum retorno. E você não precisa se preocupar com absolutamente nada no que diz respeito aos sacrifícios pessoais que você faz. Porque se eu, por exemplo, deixar de desfrutar o momento de prazer porque alguém está precisando de ajuda, eu vou começar a perguntar, mas o que eu vou ganhar com isso? O que esse meu sacrifício vai me trazer como retorno? Então esse é o pensamento
dessa vivência materialista, que era exatamente aquilo que Kardec procurava combater naquela época, né? Bom dia, Betinha, bom dia, pessoa que chegou. Procurava combater naquela época, porque se as pessoas abraçassem essa filosofia como uma filosofia de vida, a preocupação não era somente com relação ao suicídio, que muitas vezes se pensava. Porque se você é materialista, você não precisa se preocupar caso sua vida seja infeliz, caso a vida não te ofereça nada de interessante, você pode simplesmente interromper o seu percurso e depois deixar de existir, simplesmente desaparecer. Então esse era um pensamento, mas a grande preocupação era com relação à própria relação entre as pessoas, o próprio modo de viver das pessoas, que tudo ficava baseado no interesse. Eu me relaciono com as pessoas por interesse, as pessoas se relacionariam comigo por interesse, e assim o egoísmo, o individualismo, né, o oportunismo seriam as palavras, né, os pilares que sustentariam esse tipo de existência. E trazendo uma proposta, a proposta espírita, que nada mais era do que a proposta legitimamente cristã, que falava sobre o amor ao próximo, sobre a fraternidade, sobre amar a Deus, sobre todas as coisas, sobre aguardar, né, as moradas que seriam construídas, nos aguardando como resposta pela vida que nós tivemos. Então tudo aquilo que Jesus trouxe para nós e que através de Kardec os espíritos também vieram reforçar, mostrava exatamente o contrário, que aquilo que você investe, não apenas em termos, não em termos material, mas aquilo que você investe em questões morais, nos valores que nós cultivamos, na fraternidade, no amor, na justiça, na caridade, aquelas leis que nós vimos, né, a lei de amor, justiça e caridade. Então essas leis, elas é um investimento que nós fazemos, que elas se reverterão, que se reverterá em nosso benefício na condição de vida que nós teremos como espíritos que somos. Então nós pensamos assim, bom, eu sendo egoísta, certamente ao chegar no mundo espiritual e viver todas as oportunidades que as vivências futuras vão me trazer, né, como resultado, eu vou colher aquilo que eu semeei de benefício ou de malefício. Então eu vou ser infeliz pelas dificuldades que eu vou enfrentar, exatamente como resposta pelo tipo de vida que eu tive, ou eu vou ter uma vida muito feliz por todas as sementes de amor, a semente de fraternidade que eu consegui semear no meu caminho. Inclusive, né, Joana de Ângeles tem uma passagem que ela diz assim, semeie o seu caminho com flores, para quando você olhar para trás, você perceber o caminho florido que você semeou, por onde outras pessoas também poderão passar. Né? Então, Paulo de Tarso, desde aquela época, então a gente vê que esse pensamento de elevação, esse pensamento de transformação moral, dentro desses ensinamentos que Jesus trouxe para nós e tudo mais, é um pensamento que está aí. Séculos e mais séculos, gerações após gerações, estão sendo passados para nós. Então, tudo aquilo que é falado hoje, não existe nada de novidade. Na verdade, o que os espíritos estão fazendo, o que os pensadores estão fazendo, nada mais é do que reforçar aquilo que há milênios vem sendo trazido já. Paulo de Tarso falava sobre isso. Lá no passado, outros profetas, outros sábios, independente de seguirem essa ou aquela religião, já traziam para nós também. Nós tivemos Buda lá atrás, a religião hinduísta já falava sobre isso. Tantos e tantos sábios traziam a mesma mensagem, né? Vivamos com amor, vivamos com sabedoria, porque esse é o caminho para alcançarmos essa paz interior, a paz do espírito. Então aqui Paulo de Tarso, nessa carta aos Hebreus, cuja mensagem é selecionada por Emmanuel, diz o seguinte: pondo de lado todo o impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Então a gente fala sobre esse tipo de vida, dentro da lei do amor, da justiça e da caridade. Só que justiça, num mundo que não tem preocupação com justiça, dá a impressão de que nós sempre sofremos as consequências, sempre vivemos com prejuízo. Porque se você é justo num ambiente onde as pessoas são injustas, você sempre vai sofrer. Porque você não vai querer fazer aquilo que os outros fazem. Nem por isso os outros vão deixar de fazer o que eles querem. Se eu estou no meu trânsito, por exemplo, dirigindo o meu carro, vou passar por uma rua que é proibida. Aí eu falo, não, por uma questão de justiça,
por uma questão de respeito à sociedade, eu não vou fazer isso. Mas então outras pessoas fazem e tiram o benefício, né, se aproveitam desse benefício, te prejudicando. Então a gente vive num ambiente onde as pessoas, dentro desse sistema ainda materialista, ainda individualista, nós vemos isso, né, no trânsito, no comércio. Você vai comprar alguma coisa, você nunca sabe se por acaso o comerciante está te passando para trás. Se você é um comprador, o comerciante nunca sabe se você está sendo desonesto na compra que você está fazendo. No ambiente que você trabalha, se você é o patrão, você paga um salário que você acha justo e você sempre acha que, acaba achando que o funcionário não está trabalhando direito. Se você é funcionário, você tenta trabalhar direito, mas você sempre acha que o seu patrão está sendo injusto. Então a gente vive sempre nesse conflito de desconfiança mútua. Nunca sabemos exatamente, né, como as pessoas pensam, como elas vão agir. Então esse senso de justiça acaba sendo um pouco nublado, né, nessas incertezas que a gente vive, nessa falta de valores. Nesse mundo de amor, por exemplo, né, que a gente tem de amor e caridade, a gente tenta, né, sempre exercer esses valores na sua melhor forma, mas sempre se depara com pessoas que são egoístas, pessoas que fazem crítica. Quando você faz alguma coisa se sacrificando pelos outros, e quando você precisa, poucas pessoas se manifestam para ajudar. Então a gente acaba vivendo nessa situação de que, será que vale a pena mesmo eu viver esse tipo de vida, né, de pensar naquele futuro espiritual, de pensar naquela forma bonita de viver, sendo que eu não vou receber nada em troca das pessoas? Nós ainda estamos, né, nesse tipo de vivência, esperando sempre a melhor forma de viver, esperando sempre o resultado daquilo que a gente viveu agora, para acontecer agora na nossa vida. A gente não consegue imaginar aquilo que vai acontecer a longo prazo, né, nas conquistas espirituais, porque isso tudo para nós ainda são teorias. Tudo isso é teoria ainda, porque eu fico pensando assim, poxa, será que realmente quando chegar o momento de eu voltar para o mundo espiritual, tudo aquilo que foi escrito, tudo aquilo que me disseram, será que isso realmente vai acontecer? E se acontecer, será que vai acontecer da forma como eu imagino que vai acontecer? Então nessas incertezas, exatamente porque nós aprendemos que as religiões trazem para nós, né, ou trouxeram para nós, desculpem, durante muito tempo, esse ensinamento de que você tem que esperar o céu chegar, esperar o paraíso chegar. Então nós criamos uma fantasia em torno do mundo espiritual, mas que dentro dessas fantasias nós temos ali aquelas partes de verdade. Quando fala sobre a felicidade do espírito, de viver aquela condição paradisíaca, aquela felicidade plena, felicidade eterna, isso realmente é verdade. Só que a forma como isso é transmitido acaba sendo fantasioso. E é exatamente essa fantasia que faz com que as pessoas sejam tomadas por essas incertezas. Então, pelo sim, pelo não, já que a gente não sabe exatamente como as coisas vão ser, vamos garantir pelo menos essa felicidade momentânea, né, esse prazer que a gente pode viver agora. Já que a gente tem certeza que a gente vai desfrutar de alguma coisa, né? Porque do contrário, se eu me sacrificar agora e a coisa não for assim lá na frente, eu vivi uma vida de prejuízo, acabei não ganhando nada de importante. Então, Paulo de Tarso, ele traz nessa carta aos Hebreus, falando sobre esses impedimentos, sobre as experiências da sua época, falando de todos aqueles que viviam com sacrifício para alcançar essa transformação espiritual. Falou também sobre os fracassos. Se nós pegarmos lá no Novo Testamento, a gente vai ver que ele falava de muitas pessoas que viviam esse sacrifício, mas acabavam depois renunciando, porque elas percebiam que o sacrifício exigido era muito maior do que elas podiam suportar. Mas que, conforme Paulo de Tarso dizia, ele falava que isso é importante, porque ele falava exatamente sobre Deus na figura de pai. E na figura de pai, ele colocava aquela condição: qual pai que não vai querer educar o seu filho de acordo com a sua necessidade? Qual pai que, nesse caso, não vai impor algumas situações, mesmo que sejam situações dolorosas, para que seu filho possa despertar, para que seu filho possa aprender? Então, para alguns filhos que são tomados pela revolta, acabam abrindo mão desse aprendizado. Para outros que são mais perseverantes, que são mais dedicados, mesmo diante dessas dificuldades, desses sacrifícios, acabam seguindo aquele percurso que abraçaram, aquele percurso que acharam importantes.
Da mesma forma como nós temos essas dificuldades que a vida vai nos apresentando, que a gente já viu, que a própria doutrina espírita traz para nós, que tudo aquilo que a vida nos oferece, ela sempre tem um propósito de nos despertar. Então nós temos aquelas experiências que são as provas morais, as provas de caráter, né, as provas de resistências morais a que nós somos submetidos. E essas provas servem exatamente assim, para poder fazer com que nós, como eu sempre gosto de falar para vocês, que nós criemos anticorpos morais. Então, se por acaso eu tenho irritabilidade, a única forma de eu acabar com essa irritação seria testar a minha paciência. Seria fortalecer, na verdade, a minha paciência. Criar anticorpos de paciência. Porque aí, diante de uma outra situação, eu vou dizer, calma, eu posso lidar com isso de uma outra forma. Se por acaso existe aquelas provocações da sensualidade, aquelas provocações das viciações, das tendências negativas que nós temos, quando eu vou criando anticorpos, quando eu me deparo com uma situação dessa natureza, eu já posso criar, dizer assim, né, olha, eu não desejo fazer isso porque, embora eu tenha vontade de, eu sei que as consequências não serão benéficas para mim. Não que isso vá me provocar algum tipo de dano na minha saúde, que isso vai colocar minha vida em risco, nada, mas moralmente eu vou ficando sempre atrasado, cada vez mais atrasado, porque eu vou cedendo àquilo que não me promove, não me traz nenhum tipo de promoção moral. Então, essa é a questão das provas que a gente tem, além das próprias expiações, que são o resultado doloroso, o resultado negativo daquilo que nós vivemos, seja nessa nossa existência, seja em vivências passadas. Então as provas e as expiações estão ali, servindo como instrumentos para a educação do espírito. Por outro lado, além dessa questão da nossa própria educação, que Deus nos proporciona esses instrumentos, nós temos também para nós, ou para aqueles que abraçaram realmente essa proposta de transformação moral, dizendo assim, olha, essa é uma filosofia, essa é a religião que eu adoro, e não é a religião que eu adoro simplesmente porque ela tem ali as suas práticas, os seus rituais, os seus cânticos, tem ali os seus pensamentos que me agradam, mas é porque aquilo que ela me oferece me faz uma pessoa melhor. A gente fala isso lembrando que a doutrina espírita, embora ela tenha essa proposta de transformação moral, de ensinamentos, de esclarecimento, todas as religiões também têm isso. A única diferença é o número 12, Graça, tá? É o texto que a gente está lendo agora. Então, todas as religiões trazem o mesmo ensinamento. A diferença é que muitas vezes a gente fica muito mais apegado às práticas exteriores do que à filosofia. E isso acontece por uma falha de nós, humanos, nós espíritos, que moldamos as religiões e transmitimos as ideias religiosas de acordo com aquilo que nos proporciona algum tipo de prazer. Então, se eu sou espírita, por exemplo, mas eu adoro as práticas exteriores do espiritismo, eu vou mostrar para as pessoas, olha, o espiritismo é legal porque ele tem reunião mediúnica, porque ele tem aqueles trabalhos de palestra, porque hoje, quando você fala em espiritismo na televisão, existe um certo status, mas a filosofia, a essência propriamente dita, muitas vezes não está a meu alcance, porque eu não consigo compreendê-la. Se você vai a uma igreja evangélica, se você vai a uma igreja católica, qualquer outra religião, nós temos aqueles fiéis que adoram aquela prática, adoram rezar, adoram as missas, adoram os cultos e coisa e tal, e temos aqueles que quando abrem a Bíblia começam a ler a filosofia do cristianismo e abraçam isso para suas próprias vidas. E infelizmente, em todas as religiões, em todas as filosofias, é a minoria que tem essa preocupação e tem também essa capacidade, de fato, de absorver aquilo que ele pode trazer de verdadeiro para a sua transformação. O resto, a gente busca as religiões normalmente por uma questão de fuga, por uma questão de medo, por uma questão de necessidade, mas nunca por uma questão de consciência. Raros são aqueles que buscam, de fato, por uma questão de consciência. Porque nós ainda estamos muito necessitados de ajuda. Então a gente busca ajuda onde tiver. Se tiver uma ajuda que nos agrada, num ambiente que nos agrada, ótimo. Então a gente vai
pouco a pouco, aprendendo através dos nossos estudos, através das nossas reflexões, entendendo que se nós não colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos na teoria, nós simplesmente estamos frequentando um ambiente que ele é agradável. Que assim como eu frequento um centro espírita, eu acho muito agradável, um shopping center também é muito agradável. Se eu não absorver a essência daquilo que está sendo transmitido, pouco efeito aquilo vai ter. Para essa minoria, que nós falamos que são realmente aqueles que seguem, né? Claro que não existem assim duas classes, que a gente vai dizer assim, aqueles que seguem e aqueles que não seguem. Todos nós nos sentimos bem dentro dessa filosofia, assim como nossos irmãos de outras religiões se sentem bem daquela filosofia. E todos nós, nesse grupo de encarnados e de desencarnados também, porque os desencarnados também professam as suas crenças, nós temos variações. Há aqueles que têm maior compreensão, há aqueles que têm menor compreensão, há aqueles que são mais dedicados, aqueles que são menos dedicados. Então, cada um sabe de si mesmo, cada um vai olhar para dentro de si e começar a se autoanalisar. Nós não temos como chegar e começar a colocar crachá em todo mundo, e cada um com uma cor demonstra a capacidade que ele tem. A gente sabe que não existe nada mais claro do que o exemplo que você dá daquilo que você acredita. Então é o exemplo no seu dia a dia, dentro da sua família, do seu trabalho, dentro do seu grupo filosófico, religioso, dentro da sua vivência em sociedade. Então não adianta falar para você, olha, eu sou uma boa pessoa. Vocês podem até acreditar, mas seria ingenuidade da parte de vocês, se você não observarem da forma como eu me comporto, para dizer se realmente se o meu comportamento é um comportamento digno de uma pessoa de bem. Então, é através da nossa autoanálise, da forma como nós vivemos, que a gente vai perceber qual é exatamente o nosso grau de assimilação dessa real filosofia que nós abraçamos, com a qual nós nos afinizamos. Esses exemplos, essas pessoas que são capazes de demonstrar na prática aquilo que acreditam, são também aqueles que, além de vivenciarem a educação do espírito com todo o sacrifício, com todas as dificuldades, e a gente sabe que aqueles que mais se afinizam a essa filosofia, aqueles que mais demonstram essa filosofia, parece que são aqueles que mais sofrem. São aqueles que são mais exigidos. Basta a gente analisar quando a gente fala dos exemplos que nós temos na nossa sociedade, quando nós falamos de um religioso que se torna um ícone para nós, dentro do espiritismo, quando nós pegamos um exemplo, como o próprio Chico Xavier ou tantos outros que nós encontramos por aí, vemos esses exemplos e a gente percebe, parece que a vida está castigando mais essas pessoas do que a nós. Porque se a gente falar assim, olha, se eu comparar a minha vida com a vida dessas pessoas, dá a impressão de que elas nasceram para sofrer. E a minha vida é uma vida muito tranquila, uma vida simples. Eu não passo por isso. Por isso que muitas vezes eu tenho até medo de ser como eles são. De falar assim, olha, se eu tiver que viver como aquela pessoa viveu, eu vou sofrer tanto e tenho até medo. Só que na verdade aquilo não é um sofrimento. Aquilo é um testemunho de fé. Um testemunho de fé que somente aqueles que conseguiram alcançar esse grau de compreensão são capazes de transmitir. E se nós não somos capazes de dar o testemunho de fé daquela profundidade, daquela intensidade, nós somos capazes de dar o testemunho de fé de acordo com a nossa capacidade. Então eu posso, no meu dia a dia, demonstrar aquilo que eu acredito, enfrentando meus obstáculos com dificuldade, fazendo sacrifícios, aliás, superando, né, os obstáculos, com perseverança, com coragem, demonstrando o meu sacrifício sem reclamar, porque é muito comum quando a gente fala assim, né, olha, o meu sacrifício hoje vai ser ir ao centro espírita fazer aquele trabalho de caridade. Aí eu olho para o tempo e falo assim, meu Deus, mas tinha que chover hoje, né? Então a gente sempre faz alguma coisa dando aquela reclamadinha, querendo fazer as coisas de um jeito fácil. Então a gente quer fazer tudo aquilo para demonstrar nossa fé, mas do nosso jeito. Olha, você vai ter que trabalhar hoje porque infelizmente faltou um companheiro naquela tarefa. Será que você pode ir lá? Posso, né? Mas tudo bem. Poxa, mas não podia ser num outro lugar? Será que tem alguém para fazer no meu lugar? Então a gente vai sempre tentando dar aquele jeitinho de escapar do sacrifício. Então o testemunho de fé, na verdade, ele é feito no silêncio, ele é feito com amor, ele é feito com sinceridade. E é aí em que muitas vezes a gente foge. Quando a gente lembra da época de Paulo de Tarso,
Os testemunhos de fé, eles eram feitos com sangue. Eles eram feitos com a própria vida. Nos tempos atuais, o nosso testemunho de fé, ele é feito apenas com uma crítica. Ele é feito apenas com um apontamento. As pessoas falam mal daquilo que você faz, criticam aquilo que você faz. As pessoas não colaboram com aquilo que você faz. Tudo que você faz, elas ficam reclamando. Esse é o nosso testemunho de fé. Olha o sacrifício que a gente tem que fazer. Ficar enfrentando aquela energia negativa que chega das pessoas. Já naquela época do passado, os testemunhos de fé eram as pessoas que eram levadas para as arenas sendo devoradas pelos leões. Olha a diferença que existe da época dos cristãos primitivos, daqueles que no início deveriam mostrar para as pessoas a crença nessa nova filosofia, e hoje, 2000 anos depois, o tipo de sacrifício que nós temos que fazer. A diferença que existe de uma época para outra. Né? Como a Graça lembrou, né, Jesus disse que aquilo que você dá com a mão esquerda, né, você que a direita que a esquerda não veja. Exatamente, porque muitas vezes a gente faz essa vivência de cálculos, né? Esse calculismo que essa vida materialista nos acaba ensinando, oferecendo, é o que nos interessa. Então eu faço uma coisa esperando uma compensação. Nesse caso do testemunho de fé verdadeiro, é aquilo que eu faço no silêncio. É aquilo que eu faço sem precisar expor para ninguém. Eu faço por mim, porque na verdade, como disse Madre Teresa de Calcutá, tudo aquilo que eu faço da minha vida diz respeito a mim e a Deus, a mais ninguém. Eu não preciso esperar o apoio das pessoas, eu não preciso esperar o elogio das pessoas, eu não preciso nada disso. O meu compromisso é com o chefe, não é com aqueles que estão do meu lado. Vamos para o nosso texto. A gente falava ontem, antes de ir para o nosso texto, né, a gente falava ontem, aquela perguntinha que a gente colocou no ar. Deixa eu ver aqui. Tá, já coloco, Fernanda, só um instantinho. Aquela perguntinha que a gente colocou no ar, numa redação que vocês poderiam fazer. O título da redação é: por que eu devo ser uma pessoa de bem? Aí vocês responderiam vocês redigiriam essa redação para a gente poder analisar depois qual é o pensamento de cada um. E a gente viria naturalmente, né, que a nossa vida, por exemplo, a gente sempre faz aquele planejamento do nosso futuro, né? Eu quero ser uma pessoa de bem, porque afinal de contas isso vai me trazer uma consequência positiva, vou viver entre os espíritos mais elevados, naquele mundo aquele mundo mais tranquilo, mais feliz e coisa e tal. Então a gente começa a planejar. Mas na prática eu devo me perguntar: por que eu tenho que ser uma pessoa de bem convivendo com pessoas que não são? Por que eu devo ser uma pessoa de bem, sabendo que eu não sou recompensada no meu trabalho, que a minha família não me reconhece, que as pessoas são egoístas? Por que eu devo ser uma pessoa de bem? Enquanto a gente faz essa reflexão, eu passo para a Fernanda aqui e a gente volta em seguida. Com você, Fernanda. Vamos lá, beijos. André, desculpa, eu só queria fazer um comentário. É que eu esses dias estava analisando essa coisa e tem até a ver com a sua reflexão também. É que quando você comentou sobre aquele tempo onde as pessoas testemunhavam o ser cristão e esse amor indo para serem mortas com os leões e tudo mais, né? Mas a parte de tudo isso, eu acho que hoje em dia a gente tem que ter também uma consciência de que não é a questão do sacrifício, do testemunho, sabe? Eu acho que as pessoas fazem muita confusão com relação a isso, porque a gente tem que pensar que nós somos irmãos, estamos na Terra e todos com o mesmo tipo de aprendizado através das experiências que a gente faz, independente de sermos credores, devedores. Mas eu acho assim que a gente tem que pensar na igualdade. Não o ajudar ou se sacrificar como uma questão mesmo até de barganha. Se eu faço isso, sou uma pessoa melhor, vou ter um lugar melhor, uma vida melhor ou o que seja. Eu acho muito importante a gente analisar isso. Não é a questão da caridade nesses termos, né? Porque eu acho que ela nos coloca muito superiores. Tá entendendo?
Então eu acho que a gente tem que tentar um pouco refletir com relação ao ser por igual. Eu quero ajudar porque ele tem todo o direito, como eu também tenho, sabe? Não porque eu quero fazer uma caridade. Eu não sei se eu estou sabendo explicar bem essa questão, mas eu tive pensando muito nisso, que sem querer a gente coloca as pessoas numa posição inferior à nossa, e não é por aí. Então eu acho que esse amor, ele deve ser realmente incondicional, no sentido até do que a gente não deve pretender a partir do momento em que a gente ajuda. Então, assim, é uma questão que eu coloco aqui pra gente, que é importante, né? Obrigada pelo espaço. Legal, Fernanda, obrigado. Quando a gente fala em sacrifício, a gente sacrifica aquilo que para nós é importante. Então a gente tem que pensar o seguinte: você colocou que o amor incondicional deve ser o nosso principal objetivo. O grande problema é que nós não somos capazes ainda de compreender esse amor incondicional. O nosso amor, ele é muito tendencioso, né? Essa igualdade para nós, ela está muito distante ainda da nossa realidade. Por quê? Porque como nós ainda temos esse egoísmo, mais uma vez, não é aquele egoísmo no sentido pejorativo, mas o egoísmo num tipo de vida, numa forma de viver que nós escolhemos. Então eu digo assim: olha, eu sei que todo mundo tem necessidade, só que a minha necessidade é maior do que a sua. Então é a forma que nós temos de pensar. Então, assim, a minha vida é sempre mais problemática que a do outro, as minhas necessidades são sempre maiores do que a do outro, a minha família é sempre mais importante do que a do outro. Então a gente fica sempre olhando primeiro o nosso universo particular, para depois a gente estender a nossa visão, estender a nossa consciência para o universo à nossa volta. Jesus passou isso para nós, ou pelo menos tentou passar, quando ele dizia assim, né: quem é minha família? Quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Na verdade, são todos vocês que são a minha família. Então ele conseguiu quebrar essa barreira do personalismo para poder falar sobre o universalismo. E ele conseguiu trazer esse ensinamento para nós. Mas nós ainda vivemos dentro do nosso pequeno mundo. E isso não é algo negativo. Porque muitas vezes a gente fala assim, que eu sou assim porque eu quero. Na verdade, isso não é negativo, porque isso faz parte desse processo de transformação que a gente está vivendo. Então a gente sim, está numa fase em que para nós isso é importante, mas a partir do momento em que a gente vai se transformando e ampliando a nossa consciência, a gente vai percebendo que essas barreiras, elas podem ser transpostas. Elas podem ser ultrapassadas, elas podem ser quebradas. Então, o que significa isso? Quando a gente fala de sacrificar alguma coisa, é sacrificar exatamente aquilo que para mim é importante naquele momento, mas não significa que ela seja necessariamente importante. Não, o mais importante para mim é o meu tipo de vida. Mas para que eu possa olhar para as necessidades do outro, eu preciso sacrificar aquilo que para mim é importante, mas que na verdade é importante por uma questão de egoísmo, e não realmente por uma real necessidade. E é esse o processo que a gente está vivendo. Enquanto a gente não conseguir perceber que esses sacrifícios que a gente faz não é por uma questão de superioridade, de dizer assim, eu estou me sacrificando porque o outro é coitadinho, eu preciso fazer isso por ele. Todos nós vivemos necessidades. Assim como eu faço alguma coisa por alguém, quando eu consigo fazer, eu tenho necessidade de muita gente fazer coisa por mim porque eu preciso mais. Pela minha carência, pela minha dificuldade, pelas minhas imperfeições. Então, na verdade, eu só vou conseguir fazer alguma coisa realmente com sinceridade, com real sinceridade do amor, da caridade pelos outros, quando eu conseguir perceber que existe realmente essa igualdade que você colocou. Mas só que nós não somos capazes ainda de ver dessa forma. Se eu falar para você assim, você vê duas pessoas passando necessidade, uma pessoa da sua família e uma pessoa da família do vizinho, qual é a prioridade que você vai dar? Assim como todos nós, a gente vai dar prioridade pela nossa família. Porque assim, afetivamente nós temos esse vínculo. E esse afeto, na verdade, ele não é um sentimento de amor incondicional. Ele é ainda para nós aquele afeto ligado ao apego. Porque nós temos assim, eu quero me apegar àquilo que para mim é importante, àquilo que me pertence, àquilo que é meu.
Então, assim, qual é o sacrifício que eu tenho que fazer? Não é o sacrifício da superioridade, é o sacrifício de olhar para mim mesmo e tentar quebrar essa barreira do egoísmo. Naquela época dos cristãos primitivos que nós colocamos, havia aquele amor, mas é um ambiente diferente, porque ali você tinha contato, como eu sempre falo para vocês, os cristãos primitivos, e quando eu falo primitivo não significa inferior, mas a gente fala daqueles que deram origem a esse segmento do cristianismo, a serem seguidores do cristianismo, eles bebiam da fonte. Eles tinham um exemplo ali, presente, puro. É difícil você falar assim, olha, eu sou cristão, e você se comparar com os cristãos que conversavam com o Cristo. De você falar sobre uma experiência de vida dentro do cristianismo distante 2000 anos daquela época. Então, na verdade, eles eram presos, eles eram apontados por uma sociedade que era extremamente cruel, era extremamente primitiva. A gente fala de 2000 anos de retrocesso moral. Nós conseguimos avançar tudo isso. Então, naquela época, não era como você andar na rua e falar assim, eu sou espírita, as pessoas colocarem a mão no rosto e dizer, nossa, você é espírita, que coisa feia. Naquela época você era apedrejada, você era presa e você era queimada. Então a gente vê assim, as pessoas naquela época, aquele sacrifício de sangue que era feito, é muito diferente do nosso sacrifício hoje. Claro que a gente usa isso como um simbolismo. Porque se a gente não passa por isso hoje, é porque a gente não lembra. Mas naquela época a gente já viveu também. Então o que nós temos que observar hoje? Que o sacrifício que a gente faz é um sacrifício pessoal. É o sacrifício silencioso, é o sacrifício oculto. Porque tem muitas pessoas nós muitas vezes fazemos o seguinte, a gente faz o nosso sacrifício e conta para todo mundo que fez sacrifício. Então a gente faz assim aquela caridade, a gente tem aquele ato, mas a gente gosta de contar para todo mundo para receber reconhecimento. De falar assim, por exemplo, olha, eu tive que ficar durante 1 mês trabalhando arduamente, fazendo roupa para aquelas crianças que estavam passando necessidade. Foi um sacrifício, mas eu consegui fazer isso. Aí todo mundo, nossa, como você é uma pessoa boa. Parabéns, eu não sei se eu seria capaz. A gente fica, que isso, está tudo bem. Em vez de você ficar durante aquele 1 mês quieto no teu quarto e sem falar para ninguém que você fez aquilo, a gente tem necessidade de mostrar para as pessoas porque é o nosso ego que fala mais alto. Então todo o nosso comportamento que nós temos hoje não é um comportamento que a gente tem que se sentir culpado. Eu não faço isso por intenção. Eu não sou egoísta porque eu quero. Eu não sou egocêntrico porque eu quero. Eu não sou agressivo porque eu quero. Eu estou nessa condição. Mas a partir do momento em que eu reconheço que eu estou nessa condição, é hora de fazer sacrifício. A Vaninha colocou um detalhe interessante. A satisfação de dividir isso. Existe uma diferença, uma fronteira sutil, filhinha, entre você sentir satisfação de você compartilhar com alguém que você divide a mesma ideia, de você fazer isso para massagear o próprio ego. Esse é um detalhe interessante porque nós somos muito frágeis nesse sentido. Lembra Chico Xavier, quando ele contava as histórias? Quando ele contava as histórias, por exemplo, das dificuldades que ele fazia, alguma coisa toda, Emmanuel está dizendo assim, mas por que você está falando isso? Quem que você pensa que você é? Então ele sempre estava levando assim aquelas chamadas de atenção para que o ego não entrasse em conflito com essa satisfação que você colocou. Porque é muito legal quando a gente fala assim, eu adoro falar da nossa sala. De dizer para as pessoas assim, olha, o que é? Você trabalha? Tal trabalho, tem um grupo muito bacana, a gente sempre se encontra, a gente estuda, a gente se diverte, a gente conhece coisa e tal. Só que muitas vezes eu começo a falar as coisas e... Lembra que eu contei para vocês? Houve uma época em que, já está acabando o nosso horário, já está vendo, vocês falam demais, a gente nem leu o texto, a gente ficou só batendo papo. Eu contei para vocês uma época em que eu comecei a dar aulas para crianças carentes. Eram crianças que... eram famílias que viviam em lugares muito carentes, pessoas que tinham dificuldades, tinham conflitos familiares, as crianças iam muito mal na escola, aquela coisa toda, e eu tinha oportunidade, tinha tempo, tinha capacidade. Falei assim, bom, eu vou começar a fazer esse trabalho com essas crianças. Aí eu conversei com uma colega de um centro espírita, que ela trabalhava, ela é psicóloga, então ela atendia essas crianças no centro espírita, e ela falava assim, olha, uma dificuldade que a gente tem muito grande é a questão pedagógica, porque a gente trabalha a psicologia das crianças, mas mesmo assim elas têm uma grande dificuldade na escola.
Porque se você tem assim o pai que é alcoólatra, os pais que se separaram, a criança não rende na escola. Então acaba sendo assim um círculo vicioso. Ela vai mal na escola, você trabalha o psicológico dela, ela está indo mal na escola, aquela coisa toda. O que a gente faz? Eu falei, manda para mim. Ela começou a trabalhar a parte psicológica, eu comecei a trabalhar a parte pedagógica, e a gente começou a reestruturar a família. Porque a criança começou a ter um rendimento melhor. Se era aquela criança que ficava sentada no fundo da sala rabiscando a carteira enquanto a professora falava, depois de 1 mês, 2 meses, a professora estava do lado dela tirando dúvida. E a família depois vinha em casa e falava, olha, obrigado por aquilo que você fez, porque meus filhos estão muito bem, porque meu filho melhorou, olha a nota que ele tirou, porque ele passou de ano, aquela coisa toda. E durante aquele tempo, isso já faz mais ou menos uns 15 anos, 20 anos, mais ou menos desse período. Naquela época, eu me sentia muito bem fazendo isso. Só que eu adorava dizer para as pessoas, eu trabalho com umas criancinhas que são carentes, que elas são muito pobres, e eu dou aula de graça para elas. Aí o tempo foi passando, a gente vai amadurecendo, a gente vai começando a ter um pouco mais de cabelo branco, e eu comecei a perceber que eu começava a usar essas crianças para poder massagear meu ego. E eu comecei a falar assim, será que eu não podia ter um pouco mais de vergonha na cara e parar de humilhar as pessoas dessa forma para poder massagear meu próprio ego? Aí o tempo foi passando, essas pessoas se tornaram amigas. Hoje eu trato essas crianças como se fizessem parte da minha família. Porque eu chamava elas de criancinhas pobres, coitadinhas, Ju, para poder dizer que eu era bom. E eu fazia isso inconscientemente, quer dizer, são falhas da nossa personalidade que elas vão se exaltando apenas quando surge a oportunidade. E eu percebi assim, eu não posso fazer isso. Se eu dou aula para essas crianças, por que eu não posso fazer isso quieto? Em silêncio, e fazer com que essas crianças se sintam dignas por aquilo que elas estão recebendo, para fazer com que elas se sintam melhor. Então, sem dúvida, né? Então, assim, tudo aquilo que eu estou contando para vocês isso como um testemunho de uma experiência que eu vivenciei, que você percebe, quando você consegue detectar uma falha no seu caráter, você tem a necessidade de rapidamente corrigir. Porque assim você acaba aprendendo, de você perceber assim, olha, é hora de consertar. Aquilo que você está fazendo é errado. E você só consegue fazer isso quando você busca o seu autoconhecimento. Quando você começa a se conhecer. De saber que você é uma pessoa orgulhosa. De você saber uma pessoa que adora elogios. De você ser uma pessoa que gosta de aparecer. De repente você começa a parar e falar, não, para. Você não tem que aparecer nada, você tem que ficar quietinho lá no porão, porque você não tem nada de especial, você não é melhor do que ninguém. Porque ninguém é melhor do que você não é melhor do que ninguém, todo mundo precisa igualmente. Aí depois de um tempo, essas mesmas famílias que foram ajudadas por mim estavam me ajudando numa outra necessidade. E hoje a gente tem um vínculo de amizade muito grande, famílias que eu tenho contato há mais de 20 anos. Então a gente vê o que? A diferença que é quando a gente fala sobre essa questão de você tratar com igualdade e desse amor incondicional. A gente tem que ter condições de fazer isso. São essas condições que a gente ainda não tem, de fazer essa diferenciação, de segurar o nosso ego. O nosso ego, imagina assim que você tem uma casa que é grande, e lá embaixo, no porão da casa, tem uma sala que tem grades. Imagina aquele monstro peludo que está lá dentro chacoalhando as grades querendo sair. Esse é o nosso ego. Ele está doido para aparecer. E a gente tem que manter ele trancado lá embaixo até que ele consiga se acalmar. Aí é aquela história do médico e o monstro, quando o monstro começa a tomar o seu estado natural, ele começa a virar uma pessoa normal. Enquanto ele não conseguir voltar ao seu estado natural, ele está querendo aparecer. Ele está querendo sair, ele está querendo dizer, eu sou mais importante que todo mundo, eu sou melhor do que todo mundo. Isso faz parte da nossa natureza. Isso é um componente da nossa personalidade que a gente vem, com o passar do tempo, depurando, lapidando, transformando. E a gente tem um caminho longo pela frente ainda. Se fazendo isso, por exemplo, né? Não, sem dúvida, André, o processo mais difícil que a gente tem, como o próprio Santo Agostinho coloca para nós, que o Dudu lembrou ali na questão 919, é a gente fazer esse autoconhecimento. Se você não souber quem você é, você jamais vai conseguir perceber aquilo que você faz de errado. Você não vai conseguir detectar nem as suas virtudes, porque certamente a gente não é aquele poço de desgraça também, né? A gente tem ali aquilo que é bom. A gente tem sentimentos bons, a gente tem valores bons, só que ainda são valores muito tímidos. Se você não conseguir detectar aquilo que você tem de bom e aquilo que você tem de ruim, você nunca vai conseguir transformar nada. O que eu vou mudar? Né? Vai com Deus então, graça, bom médico para você, tá?
Então, assim, o que você vai conseguir transformar em você se você não sabe o que fazer? Então é aquela história assim, se você não souber para onde você vai, qualquer lugar que você for tá bom. Porque você simplesmente não tem um destino, você não tem um objetivo. E é exatamente esse objetivo que nós encontramos. Olha, eu quero ser uma pessoa melhor. Para você ser uma pessoa melhor, você tem que saber o que tem de errado com você. Aí a gente começa a fazer uma análise da nossa personalidade, começa a compreender o que é virtude, compreender o que é uma imperfeição, para saber exatamente qual imperfeição que eu tenho e qual é o grau dessa imperfeição. Isso é autoconhecimento que a gente faz. Eu procuro fazer isso o tempo todo, mas certamente eu faço isso de uma forma muito imperfeita, porque do contrário eu já teria me tornado uma pessoa melhor há muito tempo. Mas essa questão de pessoa melhor, eu falo uma pessoa melhor comparada com mim mesmo. Melhor do que eu era. Melhor do que eu já fui em outros tempos. Então eu estou sempre tentando fazer aquela diferença, né, nessa transformação, como todos vocês estão fazendo também, porque ninguém vem para o Espiritismo se não quiser fazer algo diferente. Porque você veio para o Espiritismo apenas para poder passear porque é agradável, porque é bonitinho, para e repensa. Tem alguma coisa errada na escolha que a gente fez. Né? Então, essa é exatamente a ideia que a gente diz. Aqui o nosso texto, só para a gente poder concluir aqui o nosso estudo, que trata exatamente disso, né? A gente está engatinhando, andando, ou ainda somos fetos do amor? Olha, Fernanda, eu vejo como sendo, se nós pegássemos uma escola, desde aquela primeira série até um curso universitário, eu diria que a gente está aprendendo a fazer aquelas continhas no dedo. Sabe aquelas continhas que você começa 1, 2, 3, 3 mais 3. Então a gente fica olhando para o dedo assim, né, como aquelas que. Então a gente está. Eu acredito que a gente está nessa fase. E nesse contar dos dedos, nesses primeiros passos, nesse contar dos dedos, a gente está contando nos dedos, na verdade, falando assim, bom, esse dedo é o amor mais a caridade faz isso, mais aquele outro dá isso. Então, assim, é o amor menos o egoísmo. A gente está fazendo essas continhas. E já é muito positivo, porque a gente está aprendendo a contar. Porque a maioria das pessoas que está no mundo ainda vive o analfabetismo moral. Vive em função das circunstâncias. Se me bater, eu bato de volta. Se gritar comigo, eu grito de volta. Se eu fizer alguma coisa, eu quero alguma coisa de volta. Então ainda está assim. Então a gente está começando a contar. A gente já começa, para quem trabalha você trabalha com pedagogia, para quem trabalha com aulas, com alunos, com professores e tudo mais, a gente sabe que quando você começa a ler, começa a escrever, é como se expandisse, abrisse para nós assim as portas do nosso universo. Né? Sem dúvida, Flávio, já estamos melhores que ontem, mas vai ser melhor se amanhã a gente estiver melhor do que hoje. E depois de amanhã, e depois de amanhã, e depois de amanhã, assim a gente vai, sempre crescendo. Né? Ainda não, filhinha. Vamos lá então, pessoal. Olha só que bacana essa mensagem de Emmanuel. Impedimentos. Então aqui para nós, Paulo, carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Pondo de lado todo impedimento, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por onde transites na terra, transportando o vaso da tua fé, a derramar-se em todas as boas obras, encontrarás sempre impedimentos a granel, dificultando-te a ação. Hoje é o fracasso nas tentativas iniciais de progresso. Amanhã é o companheiro que falha. Depois é a perseguição descaridosa ao teu ideal. Afligir-te-ás com o fel de muitos lábios que te merecem apreço. Sofrerás de quando em quando a incompreensão dos outros. Periodicamente encontrarás na vanguarda obstáculos 1000, induzindo-te à inércia e à negação. A carreira que nos está proposta, no entanto, deve desdobrar-se no roteiro do bem incessante. Que fazer com as pessoas e circunstâncias que nos compelem ao retardamento e à imobilidade? O apóstolo dos gentios responde categórico, pondo de lado todo o impedimento. Colocar a dificuldade à margem, porém, não é desprezar as opiniões alheias quando respeitáveis, ou fugir à luta vulgar. É respeitar cada individualidade na posição que lhe é própria. É partilhar o ângulo mais nobre do bom combate, com a nossa melhor colaboração pelo aperfeiçoamento geral. E por dentro, na intimidade do coração, prosseguir com Jesus, hoje, amanhã e sempre, agindo e servindo,
aprendendo e amando, até que a luz divina brilhe em nossa consciência, tanto quanto inconscientemente já nos achamos dentro dela. Olha que bacana esse final. Inconscientemente, nós já estamos envolvidos por essa luz divina, só que a nossa consciência ainda não percebeu. E quando essa nossa consciência perceber, todas as nossas ações já não terão mais cálculos, interesses, limites. Nós faremos simplesmente pela vontade de fazer. Nós faremos porque nós sabemos que é certo. Nós faremos porque nós vemos que é necessário. E tem uma passagem, pessoal, para a gente poder fechar, que eu acho que é muito bonita, né? Acabará tudo, acabaram todas as barreiras, acabaram as dificuldades. Você não terá medo de fazer porque você sabe que você faz do jeito certo. Você faz porque sabe que tem necessidade de fazer. E tem uma passagem que eu acho muito bonita, que ela é atribuída a Francisco de Assis, que ela diz assim: tome cuidado com a sua vida. Talvez ela seja o único evangelho que as pessoas leiam. Então muitas vezes as pessoas, embora não tenham contato com nenhum tipo de princípio religioso, elas vão olhar para você e dizer assim: poxa, eu gosto de você porque você é uma pessoa boa. Essa pessoa boa, na verdade, se traduz no quê? No evangelho que ela está lendo. Porque nós conseguimos colocar na prática aquilo que, filosoficamente, aquilo que, como aprendizado, na teoria, nós conseguimos assimilar. Então, se nós assimilarmos sinceramente aquilo que nós abraçamos dentro da nossa doutrina, isso vai se reverter em atitude. Essa atitude vai conseguir contagiar tudo aquilo que está à nossa volta. É isso que nós temos que pensar. Então, meus amigos, fechamos por aqui o nosso bate-papo de hoje. Eu quero terminar porque eu não gosto de passar do nosso horário, embora já tenhamos passado aqui 12 minutos, mas a gente vê que é um assunto que quanto mais a gente fala, mais a gente vai encaixando, porque essa é uma realidade que a gente tem. Às vezes a gente pega algum texto, eu olho assim para ele antes de vir para cá na sexta-feira, eu leio assim e falo assim: deixa eu ver o que eu posso tirar desse texto. Tem alguns textos que se parece aquela pedra que tem que cheirar leite, né? Que eu olho e falo: meu Deus, por onde eu vou começar? Aí você começa a pensar que na verdade não é o texto que é difícil, é a linha de raciocínio que está errada. Aí de repente a gente vem para cá, começa a conversar, puxa aquele fiozinho do novelo e pronto, aí começa a desenrolar. Aí vai até que não acaba mais, né? Então esse é o tipo de assunto que, quando a gente fala dos impedimentos, dos bloqueios que a gente acaba sofrendo ou criando ou enfrentando na nossa vivência, na verdade a maioria desses impedimentos somos nós que criamos. Porque não é uma pessoa que não concorda comigo que vai me impedir de fazer o que eu quero. É o meu ego magoado, chateado com aquilo que ela falou, que vai me impedir de agir. Porque eu posso andar pela rua, né, aquela história, né? Enquanto os cães ladram, a caravana segue. Então, na verdade, falem o que falarem, concordem se concordarem, eu faço porque eu sei que é certo, a minha consciência está dizendo isso. Mas a gente sempre espera a aprovação das pessoas. Será que se eu fizer isso alguém vai achar ruim? Será que se por acaso eu conversar com aquela pessoa alguém vai me criticar? Eu não tenho que me preocupar com ela. A minha relação não é com as pessoas do mundo. A minha relação íntima é com Deus. É com Ele que eu vou ter que dizer aquilo que eu podia fazer e não podia fazer, e aquilo que eu fiz e aquilo que não fiz. Isso é fundamental para todos nós. Fechando por aqui, meus amigos, vou passar para a nossa amiga Fernanda, que vai fazer o encerramento para nós. Passando agora, Dudu,